pessoal! Sejam bem-vindos à segunda aula da disciplina de Atendimento Educacional Especializado em Deficiência Física, Psicomotora e Mobilidade Reduzida. Hoje vamos falar sobre a tecnologia assistiva. Bom, pessoal, primeiramente vamos conceituar a tecnologia assistiva. O que é tecnologia assistiva? Eu trouxe aqui duas definições. Vamos à primeira? Tecnologia assistiva é um termo utilizado para identificar todo o conjunto de recursos e serviços que contribuem para proporcionar ou ampliar habilidades funcionais de pessoas com deficiência e, consequentemente, promover vida e inclusão. Então, pessoal, basicamente, a tecnologia assistiva vai possibilitar a uma pessoa deficiente ter uma vida independente e com mais inclusão. Agora, temos outra definição que diz o seguinte: tecnologia assistiva é uma área do conhecimento de característica interdisciplinar, ou seja, que abrange amplas disciplinas que engloba produtos, recursos, metodologias, estratégias, práticas e serviços que objetivam promover a funcionalidade relacionada à atividade e participação de pessoas com deficiência, incapacidades ou mobilidade reduzida, visando sua autonomia, independência, qualidade de vida e inclusão social. Pessoal, essa definição basicamente reforça o que foi dito na definição anterior. Se formos aqui fazer um resumo, a tecnologia assistiva é a tecnologia que vai permitir a pessoa com deficiência ter uma vida melhor, participação na sociedade e vai procurar ajudar a pessoa com deficiência a eliminar algumas barreiras que ela encontra no seu dia a dia. Pessoal, na primeira definição nós falamos de recurso. O que são esses recursos? Os recursos são todo e qualquer item, equipamento ou parte dele, produto ou sistema fabricado em série ou sob medida, utilizado para aumentar, manter ou melhorar as capacidades funcionais das pessoas com deficiências. Aqui, pessoal, vimos algumas terminologias da tecnologia assistiva, que na verdade são sinônimos, né? Vocês podem ver esse termo sendo dito como ajudas técnicas, tecnologia de apoio, tecnologia adaptativa e adaptações. Todos esses termos remetem à tecnologia assistiva. E o que podemos concluir sobre a tecnologia assistiva? Então, sobre tudo que falamos da tecnologia assistiva, nos leva à seguinte conclusão: que a tecnologia assistiva vai permitir à pessoa com deficiência uma maior qualidade de vida e uma melhor inclusão social, certo? A pessoa com deficiência vai poder se relacionar melhor no trabalho, com a família, com os amigos e na sociedade em geral. Bom, até aqui nós vimos o conceito de tecnologia assistiva de uma forma geral. Agora vamos falar da tecnologia assistiva na escola, a tecnologia assistiva na educação inclusiva, utilizada como recurso e serviços com a finalidade de dirigir a promoção da inclusão de todos os alunos na escola. Então, no contexto escolar, nos tempos de hoje, com o processo de inclusão dos alunos com deficiência física nas salas de aula de ensino regular, nós, professores, devemos conhecer um pouco mais sobre a educação inclusiva. Para começarmos a falar da tecnologia assistiva no contexto escolar, eu acho que esse pensamento poderia muito bem ser o conceito da tecnologia assistiva. Para as pessoas sem deficiência, a tecnologia torna as coisas mais fáceis. Para as pessoas com deficiência, a tecnologia torna as coisas possíveis. Esse não é o conceito na verdade, mas a tecnologia assistiva pode tornar possíveis várias coisas que para as pessoas que têm algum tipo de deficiência, a princípio seriam impossíveis.
Uma delas é participar das aulas, participar da escola, é estar presente de um modo geral na rotina, no cotidiano de uma escola regular. Bom, tecnologia assistiva é um termo relativamente novo. Tecnologia assistiva, vamos pensar? Vamos separar as palavras? Tecnologia, depois assistiva. Tecnologia, nós podemos dizer que é um produto da ciência e da engenharia que envolve um conjunto de instrumentos, métodos e técnicas que visam a resolução de problemas. Bom, se a gente pensar assim sobre a tecnologia, poderemos fazer uma analogia dos séculos passados até a atualidade. Podemos citar, por exemplo, o tinteiro, que era usado no século passado e hoje nós usamos a caneta. Então, a caneta é a tecnologia do tinteiro, melhorou bastante, né? E como se escrevia? Utilizava-se o carvão. Hoje nós temos o lápis. Colocaram o lápis dentro do carvão, ou o carvão dentro do lápis. Depois do lápis, criaram a lapiseira. Pensando dessa forma, a tecnologia está relacionada a qualquer coisa que possa melhorar na nossa vida, que possa resolver algum problema, que possa facilitar alguma coisa. Então, basicamente, tecnologia é isso. E assistiva? Nós podemos dizer que essa é uma metodologia que ajuda ou é uma tecnologia que acompanha, que facilita. No Brasil, se conceitua como produto da ciência para ajudar alguém. O conceito brasileiro de tecnologia assistiva diz que a tecnologia assistiva é uma área de conhecimento interdisciplinar. E por que nós estamos chamando de interdisciplinar? Porque interdisciplinar quer dizer para a gente que essa é uma área de conhecimento de várias áreas de conhecimento. Então, para eu encontrar produtos, recursos, metodologias, eu preciso do psicólogo, do professor, do fonoaudiólogo, do terapeuta ocupacional, do fisioterapeuta, do engenheiro, do arquiteto, do design, enfim, profissionais de diversas áreas. E todos esses profissionais podem e devem ajudar na área de conhecimento da tecnologia assistiva. Então, por isso que tem característica interdisciplinar. Uma outra coisa importante que eu acho que vale a pena destacar são os serviços. Bom, se é indisciplinar, se nós podemos fazer produtos, recursos, metodologias, estratégias e práticas, como que eu vou saber disso? Como eu vou saber qual produto ou qual recurso eu vou usar? Para que pessoa? Para que aluno com deficiência? Esse é o serviço. O serviço somos nós da educação especial, somos nós da reabilitação, somos nós que trabalhamos com deficiente, é que temos que tentar organizar e sistematizar quais os produtos e metodologias que mais sejam úteis para aquele determinado aluno. Bom, dá para perceber aí que a tecnologia assistiva ou ajuda técnica, ela é muito pessoal e que não tem uma regra, porque na verdade, às vezes um aluno que precisa, por exemplo, de uma cadeira de rodas, que é uma tecnologia, pode não gostar, pode não se habituar a sentar na cadeira. Então é pessoal, depende dele, da forma como ele aprendeu a usar. Ainda é importante falar que está visando a autonomia. Ninguém quer mais na vida que ser autônomo. Imagina o nosso cotidiano, as rotinas diárias, as pequenas coisas como se levantar, trocar de roupas, escrever, desenhar, pintar. Agora imagine uma pessoa que não poderia fazer nada disso. Para a pessoa com deficiência, a tecnologia assistiva não é uma ajuda, não é uma mordomia, não é um conforto. É simplesmente a possibilidade de fazer algo que ela não poderia fazer sozinha. Então acho que nesse momento, se nós pensarmos que a tecnologia assistiva tem o objetivo de dar mais autonomia, mais independência e mais qualidade de vida para o nosso aluno com deficiência, eu acredito que ela toma uma dimensão muito maior, porque aí nós conseguimos perceber que sem a tecnologia assistiva não conseguiremos fazer a inclusão. Na verdade, o processo de inclusão espera que cada um de nós tenha criatividade para adaptar o meio à pessoa que está lá. Não fazer com que essa pessoa seja adaptada ao meio. É o meio que tem que se adaptar a ela. Para isso, vamos nos servir da tecnologia assistiva. Agora daremos continuidade falando de serviço.
sobre o serviço. Podemos dizer que são os profissionais, as pessoas que possuem o acesso, que trabalham, que reabilitam, que trabalham na educação. Então, esses profissionais prestam serviço, pois precisam selecionar os materiais, os instrumentos de tecnologia, para experimentar, treinar, equipar. E como eu vou saber se esse menino vai precisar de uma ponteira de cabeça? Eu tenho que colocar nele para ver, se eu testar, ver se para ele é melhor aquilo ou será outra coisa. Será que tal aluno vai se adaptar a uma bengala ou será melhor eu usar outra coisa? Então, o profissional precisa utilizar uma metodologia, uma experiência, treinamento para aplicar o serviço. Normalmente, são vários profissionais. Por isso, dizemos que é um conhecimento interdisciplinar e que o serviço é transdisciplinar, que envolve profissionais de várias áreas. Porque no momento que nós possibilitamos que aquela pessoa faça uma coisa que ela não fazia antes, estaremos envolvendo aí uma série de questões, uma série de pessoas. Já falamos do serviço. E sobre os recursos? Então, uma pessoa que tem deficiência, ela vai utilizar alguns recursos, certo? Que nada mais são do que equipamentos, produtos e sistemas fabricados em série ou sob medida para o tipo de pessoa, para o tipo de deficiência daquela pessoa, certo? Os recursos podem variar de uma simples bengala a um complexo sistema computadorizado. Então, incluímos brinquedos e roupas adaptadas, computadores, software especial, que contém a questão de acessibilidade, dispositivos para adequação da postura sentada, recursos para mobilidade manual e elétrica, equipamentos de comunicação alternativa, chaves e acionadores especiais, aparelho de escuta assistida, auxílio visual, material protético e milhares de outros itens confeccionados ou disponíveis comercialmente. Bem, falamos em serviços, citamos os vários tipos de recursos, mas ainda não definimos o real objetivo da tecnologia assistiva. Dentre os vários objetivos falados até aqui, veremos que é proporcionar à pessoa com deficiência independência, qualidade de vida e inclusão social. Já que quando ela tem uma mobilidade, uma independência, ela pode participar mais da vida como um todo, pode sair, se divertir, ampliar a comunicação, no caso daqueles que não falam ou que não leem por algum motivo, ter mobilidade, como por exemplo, podemos citar um controle de ambiente, no qual o deficiente físico poderia acender uma luz, ligar a televisão, com um simples controle, que é um recurso da tecnologia assistiva. Ele não precisa mais pedir a ninguém para acender a luz para ele, não precisa pedir a ninguém para ligar a televisão. Tudo isso pode ser acionado por ele mesmo. E ainda como objetivo, proporcionar a habilidade de seu aprendizado e trabalho laboral mesmo, facilitar as atividades do aprendizado e também facilitar a possibilidade de ir trabalhar. Fazer um trabalho que sem aquele recurso, que sem aquele material, ele normalmente não faria. Bom, um dos mais importantes objetivos da tecnologia assistiva é a criatividade, pois muitas vezes nós temos que inventar e toda tecnologia assistiva nasce da necessidade de uma pessoa, de um ser humano que tenha alguma dificuldade e nós precisamos resolver esse problema. Como vocês sabem, se esse problema nada mais é do que a criatividade, do que descobrir o que nós poderemos entender. Agora que já entendemos os objetivos da tecnologia assistiva, daremos continuidade falando sobre a classificação e categorias da tecnologia assistiva. Os recursos de tecnologia assistiva são organizados ou classificados de acordo com os objetivos funcionais a que se destinam. Ao apresentar uma classificação de tecnologia assistiva, seguida de redefinições por categorias, destaca-se que a sua importância está no fato de organizar a utilização, prescrição, estudo e pesquisa de recursos e serviços em tecnologia assistiva, além de oferecer ao mercado focos específicos de trabalho e especialização. E quais são as categorias da tecnologia assistiva?
Bom, a tecnologia teve a sua classificação com a finalidade didática e a sua importância se dá pela promoção da organização desta área de conhecimento e servirá ao estudo, pesquisa, desenvolvimento, promoção de políticas públicas, organização de serviços, catalogação e formação de banco de dados para identificação dos recursos mais apropriados ao atendimento de uma necessidade funcional do usuário. Em cada tópico criado para a classificação das categorias da tecnologia assistiva, foi considerado a existência dos recursos e serviços, como veremos a seguir agora. Primeiro, vamos falar sobre os auxílios para a vida diária. Nos auxílios para a vida diária, temos os materiais e produtos para auxílio em tarefas rotineiras, tais como escrever, cozinhar, vestir-se, tomar banho e executar necessidades pessoais. Depois temos a comunicação aumentativa. São os recursos eletrônicos ou não que permitem a comunicação expressiva e receptiva das pessoas sem a fala ou com limitações da mesma. São muito utilizadas as pranchas de comunicações com símbolos, PCS ou BLIS, além de vocalizadores e softwares para este fim. Recursos de acessibilidade ao computador. São os equipamentos de entrada e saída, cintas de voz, braille, auxílios alternativos de acesso, ponteiros de cabeça, de luz, teclados modificados ou alternativos, acionadores, softwares especiais de reconhecimento de voz que permitem às pessoas com deficiência a usarem um computador. Sistema de controle de ambiente são os sistemas eletrônicos que permitem às pessoas com limitações motoras, locomotoras, controlar remotamente aparelhos eletrônicos, sistemas de segurança, entre outros, localizados em seu quarto, sala, escritório, casa e arredores. Adaptações estruturais e reformas na casa e ou ambiente de trabalho, através de rampas, elevadores, adaptações em banheiros, entre outras, que retiram ou reduzem as barreiras físicas, facilitando a locomoção da pessoa com deficiência. Troca ou ajustes de partes do corpo faltantes ou de funcionamento comprometido por membros artificiais ou recursos ortopédicos, talas, apoio, etc. Inclui os protéticos para auxiliar nos déficits ou limitações cognitivas, como os gravadores de fita magnética ou digital, que funcionam como lembretes instantâneos. Adaptações para cadeiras de roda ou de sistema de sentar, visando o conforto e distribuição adequada da pressão na superfície da pele. Almofadas especiais, como por exemplo, assentos e encostos anatômicos, bem como posicionadores e contentores que propiciam maior estabilidade e postura adequada do corpo, através do suporte e posicionamento de tronco, cabeça, membros. Também temos cadeiras de rodas manuais e motorizadas, base móveis, andadores, scooters de 3 rodas e qualquer outro veículo utilizado na melhoria da mobilidade pessoal. Temos auxílios para grupos específicos que inclui lupas e lentes, braille para equipamentos com cintas de voz, grandes telas de impressão, sistema de TV com aumento para leitura de documentos, publicações, etc. Auxílios que incluem vários equipamentos, infravermelho, FM, aparelhos para surdez, telefone com teclado, teletipo, sistemas com alerta táctil visual, entre outros. E por fim, acessórios e adaptações que possibilitam a condução do veículo, elevadores para cadeira de rodas, caminhonetes modificadas e outros veículos automotores usados no transporte pessoal. Bem, até aqui vimos exemplos das categorias de tecnologia assistiva. Agora vamos verificar o que é e o que não é tecnologia assistiva. Bom,
A tecnologia assistiva deve ser entendida como recurso do usuário e não como recurso do profissional. Isso se justifica pelo fato de que ela serve à pessoa com deficiência, que necessita desempenhar funções do cotidiano de forma independente. Por exemplo, a bengala é da pessoa cega ou é daquela pessoa que precisa de um apoio para a locomoção? A cadeira de rodas é de quem possui uma deficiência física e com esse recurso chega aos lugares que necessita. Além de servirá a quem precisa melhorar sua eficiência visual. O software leitor fala ao conteúdo de textos digitalizados à pessoa com deficiência visual ou a quem não consegue ler em função da dislexia ou deficiência intelectual. Todos estes recursos promovem maior eficiência e autonomia nas várias atividades de interesse dos seus usuários. Por princípio, o recurso de tecnologia assistiva acompanha naturalmente o usuário que o utilizará em diferentes espaços na sua vida cotidiana. Nós devemos diferenciar a tecnologia assistiva de outras tecnologias, como as aplicadas na área médica e de reabilitação. No campo da saúde, a tecnologia visa facilitar e qualificar a atividade dos profissionais em procedimentos de avaliação e intervenção terapêutica. São equipamentos utilizados no diagnóstico de saúde, no tratamento de doenças ou na atividade específica de reabilitação. Como melhorar a força muscular de um indivíduo, sua amplitude de movimentos ou equilíbrio. Esses equipamentos não são tecnologia assistiva, e sim tecnologia médica ou de reabilitação. A tecnologia educacional também é facilmente confundida com a tecnologia assistiva. Um aluno com deficiência física nos membros inferiores e que faz o uso de cadeiras de rodas, utilizará o computador com o mesmo objetivo que seus colegas: pesquisar na web, construir textos, tabular informações, organizar suas apresentações, entre outras. O computador é para este aluno, como para os seus colegas, uma ferramenta tecnológica aplicada no contexto educacional. E neste caso, não se trata de uma tecnologia assistiva. Qualquer aluno, tendo ou não deficiência, ao utilizar um software educacional, está beneficiando da tecnologia para o aprendizado. Na escola, o professor propõe novas ferramentas tecnológicas com o objetivo de diversificar e qualificar o acesso ativo dos alunos às informações e também proporcionar a eles múltiplas formas de aprendizagem, expressarem e se apresentarem aos conhecimentos construídos. Quando, então, a tecnologia pode ser considerada assistiva no contexto educacional? Quando ela é utilizada por um aluno com deficiência e tem por objetivo romper barreiras sensoriais, motoras ou cognitivas que limitam, impedem seu acesso às informações ou limitam, impedem o registro e expressão sobre o conhecimento adquirido por ele, quando favorecem seu acesso e participação ativa e autonomia em projetos pedagógicos, quando possibilita a manutenção de objetos de estudos, quando percebemos que sem esse recurso tecnológico a participação ativa do aluno no desafio de aprendizagem seria restrita ou inexistente. São exemplos de tecnologia assistiva no contexto educacional: os mouses diferenciados, teclados virtuais com varreduras e acionadores, software de comunicação alternativa, leitor de texto, textos ampliados, textos em braille, textos com símbolos, mobiliário acessível, recursos de mobilidade pessoal. No campo educacional, por muitas vezes, pode haver uma distinção sutil entre tecnologia assistiva e tecnologia educacional. E para tirar dúvidas a respeito disso, sugiro que façam 3 perguntas. A primeira: o recurso está sendo utilizado por um aluno que enfrenta alguma barreira em função de sua deficiência sensorial, motor ou intelectual? E este recurso estratégico auxilia na superação dessa barreira? A segunda: o recurso está apoiando o aluno na realização de uma tarefa e proporcionando a ele a participação autônoma no desafio educacional, visando sempre chegar ao objetivo educacional proposto? E a terceira: sem este recurso, o aluno estaria em desvantagem ou excluído da participação?
Tendo essas respostas afirmativas para as 3 questões, eu ouso chamar a ferramenta utilizada pelo aluno de tecnologia assistiva, mesmo quando ela também se refere à tecnologia educacional comum. Podemos afirmar, então, que a tecnologia educacional comum nem sempre será assistiva, mas também poderá exercer a função assistiva quando favorecer de forma significativa a participação do aluno com deficiência no desempenho de uma tarefa escolar proposta a ele. Dizemos que é uma tecnologia assistiva quando percebemos que, retirando o apoio dado pelo recurso, o aluno terá dificuldade de realizar a tarefa e será excluído da participação. Então, agora já entendemos as diferenças entre tecnologia e tecnologia assistiva no ambiente escolar. Dessa forma, daremos continuidade à nossa aula, aprofundando um assunto que já citamos anteriormente, a interdisciplinariedade e a organização de serviços em tecnologia assistiva. Sabemos que o serviço de tecnologia assistiva atuará realizando a avaliação, a seleção do recurso mais apropriado a cada caso, o ensino do usuário sobre a utilização de seu recurso, o acompanhamento durante a implementação da tecnologia assistiva no contexto de vida real, as reavaliações e ajustes no processo. Também é atribuição do prestador de serviço conhecer e orientar o aluno quanto ao acesso público e particular aos recursos de tecnologia assistiva. Vimos que o serviço de tecnologia assistiva agregará profissionais de distintas formações, como os educadores, engenheiros, arquitetos, designers, terapeutas ocupacionais, fonoaudiólogos, fisioterapeutas, médicos, assistentes sociais, psicólogos, entre outros. A equipe de profissionais envolvidos e a coordenação do serviço de tecnologia assistiva poderá variar, a depender da característica desse serviço da mobilidade de tecnologia assistiva que se propõe a orientar e colocar em prática e do local onde está inserido, como, por exemplo, uma sala de recursos multifuncionais dentro de uma escola, um centro de reabilitação, uma universidade com serviço especializado e pesquisa na área da comunicação alternativa, um serviço de arquitetura especializado em acessibilidade ambiental, um centro formador para atletas, um serviço de reabilitação profissional, entre outros. Todo o trabalho desenvolvido em um serviço de tecnologia assistiva deverá envolver diretamente o usuário e terá como base o conhecimento de seu contexto de vida, a valorização de suas intenções e necessidades funcionais pessoais, bem como a identificação de suas habilidades atuais. A equipe de profissionais contribuirá com a avaliação do potencial físico, sensorial e cognitivo do usuário, com o conhecimento a respeito dos recursos de tecnologia assistiva disponíveis no mercado ou deverão ser projetados para uma necessidade particular. Uma característica importante do serviço de tecnologia assistiva é que ele deve voltar-se à formação do usuário, para que este possa se tornar um consumidor informado e competente, ou seja, que o usuário e seus familiares adquiram a habilidade de definir o problema, explicitar claramente a dificuldade que pretendem superar, participar ativamente de todo o processo de seleção, ser ativo no processo de experimentação de várias alternativas tecnológicas, retroalimentando a equipe de profissionais com suas considerações em cada item de tecnologia assistiva experimentado. O usuário e familiares conhecem profundamente o problema e a organização do ambiente onde a tecnologia será implementada. Essas informações serão fundamentais para que a equipe defina de forma exitosa a melhor solução em tecnologia assistiva. Definir a solução. Durante o processo de percurso de consultoria, o usuário deverá adquirir os conhecimentos necessários para definir, junto com a equipe, no ponto final deste processo, a escolha da melhor tecnologia que atenderá ao seu problema específico. Usuários e familiares, ao participarem ativamente do processo de seleção da tecnologia assistiva, tomarão consciência das possibilidades e das
limitações das tecnologias exploradas no processo avaliativo, e isto os ajudará a tomar a decisão de qual recurso atende melhor à necessidade perseguida. Compreenderão também que mudanças de rotina e novos empenhos diários aparecerão para todos os envolvidos e que os objetivos de maior autonomia para o usuário serão alcançados se efetivamente todos se envolverem no aprendizado e na utilização da tecnologia assistiva durante o período de implementação. A participação do usuário é considerada como ponto fundamental para que se evite o abandono ou a subutilização posterior do investimento em tecnologia assistiva. Um dos papéis do serviço de tecnologia assistiva é a educação do usuário à autonomia. Ao descrever um serviço de tecnologia assistiva, podemos afirmar que os profissionais e usuários formam uma única equipe. Nela, os profissionais serão os consultores e os formadores, e os usuários assumem um papel ativo, desde a definição do problema até a escolha da solução. Pessoal, até aqui já entendemos os conceitos referentes à tecnologia assistiva, bem como sua classificação e categorias. Já sabemos o que é e o que não é tecnologia assistiva, vimos a questão da interdisciplinariedade e da organização de serviços em tecnologia assistiva. Sendo assim, prosseguiremos abordando assuntos como a legislação brasileira em tecnologia assistiva, as ações governamentais, como ter acesso a financiamento para a compra de tecnologia assistiva no âmbito das escolas públicas e encerraremos falando sobre o desenho universal. Então vamos lá? Sobre a legislação brasileira em tecnologia assistiva e as ações governamentais, podemos dizer que, apesar de a legislação brasileira apontar para o direito do cidadão com deficiência, da concessão dos recursos de tecnologia assistiva, dos quais necessita, ainda estamos no início de um trabalho para o reconhecimento e estruturação desta área de conhecimento em nosso país, pois inicial também é o estágio de incentivos à pesquisa e à produção nacional de recursos de tecnologia assistiva, que venham atender à grande demanda reprimida existente. No entanto, passos importantes estão acontecendo nesses últimos anos. A legislação brasileira estabelece o direito à tecnologia assistiva e preconiza uma ação propositiva da parte do governo para atender essa demanda. No entanto, o cidadão brasileiro com deficiência carece primeiramente da informação sobre a existência dessa legislação e da implicação disso sobre o que lhe é direito. Não há ainda uma orientação pública acessível, texto orientador ou site institucional que concentre as informações necessárias sobre a tecnologia assistiva e a aponte aos usuários finais de forma clara e fácil. Os caminhos para o acesso a estes bens e serviços públicos. As informações existentes ficam muitas vezes restritas aos diferentes agentes de governo. E agora a segunda parte. E como ter acesso ao financiamento para a compra de tecnologia assistiva no âmbito das escolas públicas? As redes públicas de educação possuem financiamento para a compra de recursos de tecnologia assistiva por meio dos programas de salas de recursos multifuncionais. Escola Acessível, Plano de Ações Articuladas, o PAR, e do Fundeb, duplo. O Ministério da Educação introduziu o serviço de tecnologia assistiva nas escolas públicas por meio do programa de sala de recursos multifuncionais. As salas de recursos são espaços onde o professor especializado realiza o atendimento educacional especializado para alunos com deficiência no contraturno escolar. É atribuição do professor do AE reconhecer as necessidades de recursos pedagógicos e de recursos de tecnologia assistiva, que serão necessários à participação de seu aluno dos desafios de aprendizagem que acometem no dia a dia da escola comum. Identificando o recurso de tecnologia assistiva apropriado, o professor encaminhará a sua aquisição e trabalhará junto com seu aluno, capacitando-o no uso da tecnologia. Juntos levarão esta ferramenta para a escola, visando a superação das barreiras, a plena participação do aluno nos vários projetos, experimentos, acesso às informações, produções, registros pessoais, comunicação e avaliações. O programa Escola Acessível disponibiliza verba diretamente na escola
na promoção da acessibilidade arquitetônica e compra de recursos de tecnologia assistiva. No plano de ações articuladas, as secretarias de educações municipais e estaduais poderão demandar verbas para adequação do espaço físico de suas escolas, tornando-as acessíveis. Poderão ainda solicitar salas de recursos multifuncionais e verbas específicas para a compra de recursos de tecnologia assistiva destinados à complementação dos equipamentos já existentes nas salas de AEE, ou que deverão servir diretamente aos alunos atendidos por esses serviços. Ainda, no plano de ações articuladas, o gestor poderá demandar verbas para a organização de eventos de formações dos profissionais da educação, e esses poderão contemplar o tema da tecnologia assistiva no contexto educacional. As prefeituras e estados recebem do governo federal o valor referente ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, o Fundeb. No caso dos alunos com deficiência, repasse do valor é acrescido nas matrículas daqueles que frequentam classes comuns do ensino regular e o atendimento educacional especializado. Este valor adicional poderá ser utilizado para a compra de recursos de tecnologia assistiva e também em outras ações destinadas a qualificar a educação inclusiva e a ação da educação especial nessa perspectiva, sendo um exemplo o investimento na formação dos gestores, dos profissionais do AEE e da escola comum. Finalizando o nosso conteúdo da segunda aula, falaremos sobre o desenho universal. Mas afinal, o que é desenho universal para a aprendizagem? Tornar a vida das pessoas mais simples, esse foi o objetivo que inspirou um grupo de arquitetos nos anos de 1970 a criar um conceito chamado desenho universal. Essa abordagem se baseia na visão de que o design dos ambientes e dos produtos podem ser previamente pensado de forma a permitir o uso por parte do maior número possível de pessoas, sem que haja necessidade de adaptações posteriores. É interessante frisar que a origem de tal concepção não decorre somente da busca de respostas para demandas sociais de setores que reivindicavam a plena participação de todos. Havia também uma percepção de que adaptações não planejadas voltadas à acessibilidade de prédios ou residências, às vezes chamadas de puxadinhos, eram caras, esteticamente feias e reforçavam o rótulo de incapacidade das pessoas com deficiência. Por outro lado, ficava evidente que tais ajustes acabavam beneficiando uma ampla gama de pessoas, dos mais variados perfis e idades. Anos mais tarde, esse movimento influenciou professores, provocados pelo desafio de lecionar para turmas cada vez mais heterogêneas e num ambiente pautado por altas expectativas de aprendizagem. Como garantir acesso aos conteúdos curriculares para estudantes que diferenciavam em termos de habilidades motoras, intelectuais e sensoriais. Como as novas tecnologias poderiam contribuir para o endereçamento desse desafio? Surgiu então o desenho universal para a aprendizagem, creditado a um grupo de professores da Universidade de Harvard. Resumindo, o desenho universal para a aprendizagem se trata de um modelo prático que visa ampliar as oportunidades de desenvolvimento de cada estudante por meio de planejamento pedagógico contínuo, somado ao uso de mídias digitais. O desenho universal para a aprendizagem é um conjunto de possibilidades materiais flexíveis, técnicas e estratégias que busca ampliar a aprendizagem de alunos com ou sem deficiência. O objetivo é atingir um número maior possível de alunos, universalizando, portanto, a construção do conhecimento. Seus autores apoiaram-se em extensivas pesquisas sobre o cérebro humano para estruturar o modelo. O desenho universal para a aprendizagem é um exemplo de uma abordagem educacional mais condizente com nossa convicção de que toda pessoa tem o direito de estudar e buscar o seu melhor como ser humano. Ao mesmo tempo, dialoga com a proposta de resignificação do papel do professor, enxergando-o
como um mediador do processo de aprendizagem, ou seja, favorece a ruptura do formato tradicional de sala de aula, caracterizado por fileiras de estudantes sentados diante de um professor a quem é delegada a missão de transmitir o conteúdo e posteriormente verificar se o mesmo foi absorvido por meio de provas. Como todo modelo, o desenho universal para a aprendizagem é imperfeito por definição. No entanto, representa uma interessante ferramenta para que as equipes pedagógicas planejem suas aulas de forma mais criteriosa, almejando o acesso de todos ao conhecimento e deem conta da crescente diversidade presente nas escolas. O desenho universal, apesar de se destinar à concepção de desenvolvimento de espaços e artefatos, também aplica devidamente à ação educacional, quando esta é preparada e exercida, levando-se em conta a diversidade existente na escola e o seu valor na qualificação da educação para todos. Esse modelo pode colaborar muito para uma educação mais diversificada, mais atraente e que torne possível o nosso compromisso de não deixar ninguém para trás. Pessoal, encerramos aqui a nossa segunda aula. Eu quero fazer um pedido a vocês de que leiam o caderno didático e os materiais complementares e que lembre-se de administrarem os prazos para realizar as atividades. Até a próxima aula!